Bom dia a todos. O tema da aula de hoje dirá respeito ao assunto da teoria da ação e basicamente do direito processual à ação. Que seria isso no contexto da aula de hoje? Trataria basicamente da ação como o exercício do direito constitucional da ação, de uma tal maneira que o processo, tal como ele é concebido, ele é deflagrado pela ação proposta pelo autor, de uma tal maneira que ao final de todo esse processo, o juiz ele deve se manifestar a respeito do pleito formulado pelo autor. Isso significa o quê? Que para o juiz julgar este pedido, cujo sinônimo é mérito, a parte deve observar certos requisitos. Portanto, esse direito processual da ação ele é condicionado. E quais são esses requisitos? São três, as chamadas condições da ação. Em primeiro lugar, a legitimidade. Segundo, o interesse de agir. E terceiro, a possibilidade jurídica do pedido. Veja que a primeira hipótese, a primeira condição da ação, a legitimidade, ela diz respeito à hipótese em que uma pessoa pode ser parte no processo. E qual é a regra geral da legislação processual? Somente pode ser parte aquela pessoa que defende em nome próprio o direito próprio. Vejamos, por exemplo, a ação de alimentos para esclarecer a situação. O filho que pleiteia obrigação de alimentos perante o seu pai. Ele tem legitimidade para tanto? Sim, ele tem. Mas por que ele tem, Fernando? Porque a lei civil, o Código Civil, obriga que o pai pague alimentos para o seu filho. Portanto, o filho, como parte e sujeito no processo, pode figurar como autor e cobrar de seu pai esta obrigação. Então veja, é a chamada legitimidade ordinária, a legitimidade para a causa, como regra geral no processo civil. Todavia, a própria legislação processual ela admite uma exceção a essa hipótese, a chamada legitimidade extraordinária. A hipótese em que uma pessoa defende em nome próprio o direito alheio. Pensemos neste outro exemplo. Suponha que essa parte escura da mesa seja uma propriedade. E esta propriedade ela tem três proprietários que vivem em condomínio. Esta fração ideal pertencente a um proprietário, essa segunda fração ideal pertencente a outra e essa terceira fração ideal pertencente a um terceiro proprietário. E suponha que essa propriedade seja invadida por um terceiro. O que diz a legislação processual civil e a própria lei civil? Elas dizem o seguinte: olha, este proprietário da fração ideal, ele é legitimado para defender em nome próprio não somente a sua fração ideal, mas ele tem legitimidade para defender toda a posse que foi esbulhada, que foi invadida por um terceiro. Essa é chamada legitimidade extraordinária. Portanto, o proprietário de um terço desta fração ideal, ele pode responder em nome próprio e defender o direito de todos os proprietários dessa área. Chamada legitimidade extraordinária. Agora, passando para a segunda condição da ação, o chamado interesse de agir. E o interesse de agir, ele diz respeito à possibilidade de você respeitar e observar o chamado binômio necessidade e utilidade. Poxa, mas Fernando, o que significaria isso? O binômio necessidade e utilidade diria respeito basicamente ao seguinte: novamente o nosso exemplo de ação de alimentos. O filho que pleiteia a obrigação alimentícia perante seu pai. O pedido ainda é necessário? Sim, ele é necessário, porque de outra maneira não existe outra maneira a não ser por meio do provimento do juiz para obrigar o seu pai a pagar alimento. E ele também é útil, porque ele vai garantir a esta criança o bem da vida pleiteado, que é a obrigação, porque não haveria outro meio, senão o meio judicial, para obrigar o pai que não deseja pagar alimentos para o seu filho. Então veja que este binômio
ele sempre tem que estar presente para aferir o interesse de agir de quaisquer das partes. Outro requisito do interesse de agir como condição da ação, adequação procedimental. Puxa, mas o que significa isso? Isso significa que a própria lei de alimentos, ela prevê um rito especial que o autor, o filho que pleiteia alimentos perante seu pai, ele deve observar de maneira tal a cumprir o devido processo legal de acordo com um rito específico. Quem determina isso é a legislação. Mas note que esta obrigatoriedade, ela deve ser cumprida, porque o procedimento deve ser adequado para fins de tutelar o direito pleiteado. Bom, vimos as duas condições da ação, legitimidade e interesse. Falta a última, a chamada possibilidade jurídica do pedido. Isso nada mais significa do que o seguinte: o pedido, ele somente é juridicamente possível quando ele não afrontar o direito, quando ele não violar o ordenamento jurídico. Vamos dizer de uma outra maneira: o pedido é juridicamente impossível quando ele contraria o direito, ele se reveste de caráter ilícito. Por exemplo, uma ação que visa a cobrança por dívida de jogo. Trata-se de um pedido ilícito, por expressa disposição do Código Civil. Portanto, esse pedido de cobrança de dívida de jogo, ele é impossível. Aqui, senhores, atentem para o seguinte: a nova dinâmica do Código de Processo Civil, que foi aprovado este ano, cuja vacatio legis termina no ano que vem, o novo Código de Processo Civil, ele extingue esta condição da ação, de tal maneira que a nova sistemática do Código de Processo Civil admitirá apenas duas hipóteses, duas condições da ação: interesse de agir e legitimidade. Portanto, após nós estudarmos as três condições da ação, nós vamos passar agora em relação às consequências disso. Lembrem-se que eu falei que o processo ele é deflagrado pela ação, portanto, de tal maneira que o juiz, para se manifestar a respeito do pedido, ele deveria observar a presença dos requisitos, das condições da ação. Vejam, aqui o importante que vocês tenham em mente é que, ausente uma das condições da ação, o juiz não poderá julgar o pedido formulado pelo autor. De tal maneira que pedido aqui significa mérito. Ou seja, o juiz não poderá adentrar no mérito da causa, devendo extinguir o processo. É o que nós chamamos de extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, sem julgamento de pedido deduzido pelo autor. Além disso, as matérias relacionadas às condições da ação se revestem de natureza de ordem pública. O que significa isso? Isso significa que, basicamente, as partes elas podem alegar a ausência de quaisquer dessas condições da ação em qualquer tempo e em grau de jurisdição. Inclusive, o juiz pode, de ofício, reconhecê-las, por se tratar de matéria de ordem pública. Portanto, senhores, essas são as consequências importantes da ausência dos requisitos. E veja, portanto, que a título de resumo do que foi tratado nessa breve aula de hoje, nós podemos dizer que o direito processual da ação ele é condicionado, de tal maneira que a ação, para que o juiz possa julgar o pedido, o mérito, deve observar três condições: interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Lembrando que o novo Código de Processo Civil extinguiu essa última espécie de condições da ação. Eu agradeço muito a atenção dos senhores e desejo um bom dia.